Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 31 de agosto de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o livro e o sangue. O texto que tem nos acompanhado durante toda essa semana é o texto de Êxodo, capítulo 24, verso 3, que diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor Deus é um Deus relacional e não podia ser diferente. A Bíblia vai mencionar que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E sendo amor, o Senhor Deus nos criou, lá no contexto de Gênesis 1 e 2, ele nos criou para o relacionamento. Aliás, quando olhamos para as duas instituições que Deus criou ainda ali em Gênesis capítulo 2, nós percebemos que o relacionamento estava embebido nessas duas instituições. Eu estou falando da primeira delas, o sábado, que envolvia o relacionamento vertical entre o ser humano e Deus, era o tempo sagrado que deveria ser dedicado exclusivamente ao relacionamento com Deus. E, num segundo momento, Deus criou um relacionamento horizontal, que foi o casamento. Nessa perspectiva, você percebe que Deus, a grande preocupação que ele tem é com o ser humano. É com o ser humano e com os relacionamentos que serão criados, cultivados pelo próprio ser humano. O relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Na aliança que o Senhor Deus fez com o seu povo no Sinai, o Senhor estava preocupado com os mesmos elementos. Você percebe que no contexto da lei de Deus, você se lembra que a gente estudou sobre isso algumas semanas atrás, nos 10 mandamentos, que estavam divididos em duas tábuas. Na primeira tábua, os primeiros 4 mandamentos que diziam respeito ao relacionamento com Deus. Na segunda tábua, o relacionamento com o próximo. Por que agora leis eram necessárias para que esses relacionamentos pudessem ser norteados? Bem, por uma razão simples. Nós, seres humanos, fomos infectados pelo pecado e o pecado agora nos impulsiona a viver alheios à lei de Deus, alheios ao relacionamento com Deus e ao relacionamento com o próximo. O pecado fez com que nós nos tornássemos o centro da nossa existência. Cada atitude do ser humano é embebida pelo pecado e, ao mesmo tempo, é norteada por um sentimento de egoísmo que é exacerbado. O ser humano vive para si, tudo que ele faz é para poder satisfazer a si mesmo, sem se preocupar com Deus ou com o próximo. Veja o estado da nossa sociedade hoje, e você vai reparar exatamente isso: as pessoas vivem para si mesmas. Mas nesse relacionamento que Deus estava criando com Israel, você percebe que Deus queria que Israel entendesse que o que ele tinha para eles agora como uma nação santa, como um povo santo, um povo separado, separado dos demais povos da terra, era que eles vivessem esses princípios da aliança, que eram princípios de amor. Amor para com Deus e amor para com o próximo. Como eles poderiam ter essa mesma ideia? Bom, a primeira coisa que o Senhor Deus fez foi, como nós vimos na lição de ontem, o primeiro passo que o Senhor Deus foi fazer uma apresentação oral das palavras da lei ao povo. Ele falou a lei. E então, na sequência, foi escrito o livro da aliança. Quando esse livro da aliança ele foi escrito, o Senhor Deus fez com que esses termos da aliança pudessem ser explicados, lidos e explicados para as pessoas. Deus queria que eles entendessem como eles deveriam lidar com Deus e com o próximo. Sem esses princípios da lei de Deus, as pessoas não seriam capazes de se relacionar da forma como o Senhor gostaria que eles se relacionassem com Deus e com o próximo. Então, nessa perspectiva, o Senhor Deus agora explicou. Quando Deus explica, por 3 vezes o povo vai dizer: Nós faremos tudo o que o Senhor falou, nós faremos tudo o que o Senhor falou, nós faremos tudo o que o Senhor falou. Você percebe que o povo realmente queria aquilo. Eles entenderam que o que Deus propunha para eles era algo muito melhor do que o que eles tinham vivido naqueles últimos 230 anos de escravidão no Egito. Eles compreenderam que viver alheio a Deus e, ao mesmo tempo, centrados em si mesmos, os tinha levado para
um estilo de vida que era de escravos. O pecado tem a tendência de escravizar o ser humano. Agora eles entendiam que através desse relacionamento de aliança com Deus, firmado nas leis do Senhor, eles poderiam ser livres. Mesmo que eles quisessem viver isso, mesmo que eles tivessem verbalmente mencionado que fariam tudo o que o Senhor havia dito, o Senhor sabia que a vontade humana é fraca, é frágil, e que eles não conseguiriam viver esses princípios. Por isso, um altar foi erguido, um sacrifício foi feito. O sangue, metade dele foi colocado sobre o altar e a outra metade foi aspergida sobre o povo. O que é que isso significava? Significava que por mais que eles quisessem viver os princípios da aliança, sem uma ajuda externa, sem a ajuda do próprio Deus, eles não poderiam viver esses princípios da aliança. Então, eles precisavam de Deus para isso. Não apenas para serem salvos dos seus pecados, mas principalmente para poderem viver uma vida de santidade. Quando você entende isso, você percebe que a dependência que o ser humano tem de Deus é total e completa. Nós dependemos de Deus não apenas para podermos ser salvos, mas também para podermos viver um estilo de vida centrado no amor. Eu gostaria hoje de orar a Deus e pedir que Ele nos ajudasse a poder viver esse estilo de vida. Nós acreditamos que a lei de Deus, ela é uma lei de amor, mas nós teríamos que ser muito hipócritas hoje para podermos dizer que temos conseguido viver perfeitamente os princípios dessa lei. Quando menos esperamos, nós acabamos quebrando esses princípios. A boa notícia é de que existe sangue, o sangue do cordeiro para ser aspergido sobre nós, mas não de um cordeiro que tenha sido criado lá num pasto, mas do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus derramou a sua cruz, o seu sangue na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos não apenas sermos perdoados pelos nossos pecados, mas para que pudéssemos receber poder e força por parte do Espírito Santo de Deus para vivermos os princípios da lei de Deus. Por isso, a Bíblia vai mencionar que quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a viver dentro de nós e ele escreve a lei de Deus no nosso coração. Vamos orar pedindo a Deus para que essa possa ser a nossa realidade? Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que a tua lei é embasada no amor. Queremos viver cada princípio da tua palavra, Pai. Como Israel, nós dizemos, faremos tudo o que o Senhor disse, mas o Senhor sabe que a nossa força é fraca. Então te pedimos, ajuda-nos. Que o sangue de Cristo Jesus nos purifique dos nossos pecados e que o Espírito Santo de Deus nos escreva os princípios da lei no nosso coração, dando-nos força e poder para vivermos o estilo de vida centrado no amor a Deus e o amor ao próximo. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo também que cada pedido que tem sido enviado para a nossa comunidade de oração, que possa ser ouvido pelo Senhor e respondido pelo Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?